Tempestade de inverno fará temperaturas despencarem em todo o país nesta semana e pode atrapalhar as viagens de fim de ano. A um dia do prazo para o fim da medida Título 42, Suprema Corte decide o futuro da regra que provoca caos na fronteira. Deputado recém-eleito no país, filho de imigrantes brasileiros com histórico criminal, teria mentido sobre vida e currículo, segundo denúncia. Atenção, pais! Dupla cidadania não libera a saída de crianças imigrantes do Brasil. Saiba como evitar problemas em viagens. E mais uma vez, na mira da justiça, jogador Neymar enfrenta novo processo aqui nos Estados Unidos. Provavelmente no Brasil ele poderia vir a ser processado e quem sabe até mesmo responsabilizado ao final por isso. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição de hoje falando direto aí com a nossa comunidade. Quase 1/5 dos brasileiros já tem viagem marcada para as festas de final de ano. Muitos já são naturalizados e pensam que apenas a dupla cidadania é suficiente para viajar sem documentos extras. Mas isso é um engano, viu, gente? Principalmente para quem está separado e tem filhos menores de 18 anos. A dupla cidadania libera apenas a sua entrada nos Estados Unidos. O problema é a saída do Brasil. A Cone Rocha explica tudo isso pra gente. A mala de viagem da brasileira Cristina Bianchi estava quase pronta. Mas às vésperas de embarcar rumo a São Paulo, a advogada se surpreendeu com a notícia de que a dupla cidadania não era o suficiente para viajar. Eu imaginei que, estando com o passaporte americano e o brasileiro, poderia entrar no Brasil como brasileiro e sair com o americano sem problema nenhum. É o que milhares de brasileiros pensam, mas não é assim que funciona. No aeroporto, antes de embarcar, a Polícia Federal Brasileira exige um documento dos dois genitores, se eles não estiverem viajando juntos, que autorize a criança menor de 18 anos a sair do país. Essa informação de que, pelo fato de ser registrado no Brasil, de ter a dupla cidadania, precisa sim de autorização para sair do Brasil, é uma novidade para mim. É uma novidade para muita gente. E o cônsul-geral do Brasil em Miami, embaixador André Odenbright, falou sobre a importância desse documento para os brasileiros, especialmente nessa época de férias. Final de ano é período de confraternizações e vários menores brasileiros visitam o Brasil de férias. Se eles estiverem viajando desacompanhados, só com um dos pais ou com outro parente, é preciso garantir a autorização de viagem. Isso é fundamental para que a Polícia Federal autorize o regresso do menor brasileiro aos Estados Unidos. O documento de autorização precisa ser original, emitido pelo consulado brasileiro. A autorização de viagens para menores deve ser feita pessoalmente no consulado da sua cidade. Os dois, pai e mãe, precisam estar presentes para assinar o documento na frente da autoridade consular. Só com isso, as crianças podem deixar o Brasil e retornar para os Estados Unidos com o pai ou com a mãe. É fundamental que os pais verifiquem se no passaporte do menor já está inscrita a autorização de viagem. Se não estiver, vá no site do consulado e clique em Serviços Consulares, Autorizações, Autorização de Viagem para Menor. Depois desse susto, a Cristina resolveu mandar uma mensagem para que outras mães não passem pelo mesmo que ela passou. Olha só. Eu acho muito importante divulgar essa informação, porque muitas mães não sabem que mesmo com filhos que têm o passaporte americano e brasileiro, e os meus filhos têm os dois, ao ir para o Brasil é preciso sim ter uma autorização do pai ou da mãe, do genitor que não esteja com a criança, para que ele saia do Brasil, e consiga entrar nos Estados Unidos. Então, eu acho muito importante que isso seja divulgado. No site do consulado há um vídeo detalhando todo esse processo. E se você tiver dúvidas, mande um e-mail para consular.miami@itamaraty.gov.br e nós responderemos. Aproveito para desejar a todos ótimas festas.
A Suprema Corte dos Estados Unidos congelou o fim do título 42, que estava programado para acontecer amanhã, depois que estados republicanos argumentaram que essa medida iria causar danos irreparáveis. Essa suspensão é temporária. A Justiça americana determinou que tanto o governo Biden como os estados americanos têm até hoje à noite para apresentar as justificativas contra o fim do título 42. A fila na fronteira sul do México com os Estados Unidos já está assim, com centenas de imigrantes. Acampamentos improvisados também foram montados no local. Autoridades já falam em mais de 20 mil pessoas. Esses imigrantes esperam o encerramento da política de saúde chamada Título 42, criada na era Trump, para poder entrar no território americano. Mas com a decisão temporária da Suprema Corte hoje de bloquear o fim dessa regra, os planos desses indocumentados podem atrasar. O juiz John Robert atendeu a apelação de 19 estados republicanos que alegaram que, sem o título 42, a fronteira iria ser invadida em massa por imigrantes e que isso provocaria danos irreparáveis. Isso significaria superlotação de requerentes de asilo, além de gastos adicionais com segurança, educação, cuidados médicos e habitação para essas pessoas. A cidade de El Paso, no Texas, por exemplo, já decretou estado de emergência, esperando uma catástrofe no sistema com a chegada na fronteira de pelo menos 14 mil imigrantes por dia. A Suprema Corte americana determinou que esses estados republicanos apresentem até hoje à noite as justificativas para impedir o fim do título 42. O governo Biden também deve se manifestar. Só depois disso, a Suprema Corte deve emitir uma conclusão final. O título 42 foi criado em 2020, durante a pandemia no governo de Donald Trump. Permitia a expulsão acelerada de imigrantes que não estivessem vacinados contra a Covid-19. Cerca de 2,7 milhões de pessoas foram enviadas de volta ao México durante esse programa. Depois do intervalo, a gente fala sobre a mais nova polêmica envolvendo o jogador brasileiro Neymar, que foi indiciado em um processo aqui nos Estados Unidos. E tem os detalhes de uma denúncia do jornal The New York Times sobre o filho de brasileiros que foi eleito deputado aqui no país com base em mentiras sobre o seu currículo. Ele teria enganado a população a respeito de sua formação e empregos antigos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar do jogador brasileiro Neymar. Depois da decepção com a derrota nas oitavas de final da Copa do Mundo, no Catar, o jogador agora enfrenta um processo aqui na Justiça Americana. Pois é, um grupo de investidores abriu um processo no Tribunal Federal de Los Angeles, na Califórnia, contra Neymar e outras celebridades. A Eloá Urazen explica melhor essa história pra gente. O camisa 10 da seleção brasileira, Neymar, está sendo processada por um grupo de investidores norte-americanos por supostamente promover a coleção de tokens não fungíveis conhecida como Bored Ape Yacht Club. O grupo alega que o craque do Paris Saint-Germain não divulgou que havia sido pago para fazer a divulgação dos NFTs. No início do ano, o atleta comprou 2 tokens dessa coleção e divulgou um dos itens nas redes sociais. NFTs são como uma espécie de assinatura ou de cadeado digital. Ele garante a posse e a legitimidade de um artigo online. E aqui estamos falando, por exemplo, de um ingresso para um show ou, como neste caso, de uma obra de arte. Além de Neymar, a cantora Madonna e outras celebridades também foram acionadas judicialmente neste mesmo processo. O caso do jogador Neymar, que está sendo processado nos Estados Unidos por supostamente ter influenciado consumidores a adquirirem um criptoativo, posteriormente veio a derreter e causar inúmeros prejuízos, aqui no Brasil poderia vir a ser analisado através do seguinte ângulo. Essa celebridade, ou seja, alguém capaz de influenciar o comportamento do consumidor, seja no dia a dia ou até mesmo adquirir um produto, ele faz essa propaganda como um testemunho pessoal, no qual ele compartilha essa experiência com os demais consumidores, ou ele faz no sentido de endossar e garantir o produto e o seu resultado final. Se foi essa segunda hipótese, provavelmente no Brasil ele poderia vir a ser processado e, quem sabe, até mesmo responsabilizado ao final por isso.
No tocante a ele não ter divulgado que recebeu um cachê para fazer a propaganda, aqui no Brasil talvez tivesse pouco ou nenhuma influência, tendo em vista que ninguém viria a acreditar que uma personalidade como ele, ou outra celebridade equivalente, faria uma propaganda dessa gratuitamente. Ainda falando de polêmica, o filho de brasileiros, Jorge Santos, que foi eleito deputado aqui nos Estados Unidos, teria mentido sobre o currículo profissional, acadêmico e sua vida também. Essa história tá dando o que falar. Pois é, quem fez essa denúncia foi o jornal The New York Times. Eles foram atrás dos lugares que Jorge disse que trabalhou e estudou, só que não encontraram nada. E tem muito mais nessa história, viu? Olha só. Segundo o jornal New York Times, George Anthony DeVolver Santos é a perfeita incorporação do sonho americano, o filho de imigrantes que conquistou os Estados Unidos e se elegeu deputado de New York. Mas essa história de conto de fadas teria sido construída, segundo a publicação, sob mentiras e farsas. As instituições financeiras Citigroup e Goldman Sachs disseram que não possuem registros de que o brasileiro integrou o time de profissionais das empresas no passado. Na área acadêmica, tanto o New York University quanto a Baruch College também disseram que não possuem registros do nome do brasileiro nas instituições de ensino. Ainda há outras informações que o jornal chama de confusas e misteriosas. Não há uma ONG de resgates de animais, por exemplo, com o nome do brasileiro. As empresas que ele alega ter não existem. Das 13 casas que diz ser proprietário, não foi possível encontrar nenhuma. O único registro que o jornal encontrou sobre o brasileiro foi um passado criminoso em 2008 no Brasil. Quando tinha 19 anos, George teria roubado um talão de cheque de um paciente da mãe que era enfermeira para fraudar compras. A notícia caiu como uma bomba na comunidade brasileira, que comemorava a vitória inédita de um filho de imigrantes no Congresso de New York. George foi eleito como deputado com 54,1% dos votos. Foi a primeira vez que o distrito votou num republicano em vez de um democrata. O brasileiro nasceu e cresceu no Queens. Ele defende pautas econômicas como a recuperação do sonho americano e apoia o ex-presidente Trump. Também prometeu defender segurança nas comunidades e o fim da inflação. No Instagram, George Santos divulgou uma nota assinada pelo advogado em que alega ser vítima de campanha difamatória do New York Times e diz: não é nenhuma surpresa que o congressista eleito tenha inimigos como o New York Times, que tenta manchar seu bom nome com essas alegações difamatórias. As omissões de informações, o passado de fraude e as falsas declarações podem colocar o brasileiro em maus lençóis. Segundo o jornal, são desafios éticos que podem custar o futuro cargo dele. Olha, a nossa equipe tentou entrar em contato com o deputado Jorge durante todo o dia, só que não conseguiu nenhuma resposta até agora. Exatamente, nem dele, nem de qualquer pessoa da equipe, mas o nosso canal segue aberto esperando essa resposta e quando ela chegar, a gente traz as atualizações do caso para vocês, né, Ruth? É isso aí. Bom, agora a gente muda de assunto porque a United Airlines divulgou que um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Texas, aqui nos Estados Unidos, passou por momentos de pânico no domingo. A aeronave passou por uma forte e inesperada turbulência quando passava na região de Cancún, no México. Com o incidente, 5 pessoas ficaram feridas. Os 2 passageiros e 3 tripulantes foram atendidos logo que o avião pousou e todos eles passam bem. O relatório sobre o incidente deve ser divulgado ainda nesta semana. E no próximo bloco, a gente traz todos os detalhes da nova lei que vai entrar em vigor em New York City para proibir a venda de animais de estimação em lojas e pet shops. E tem novidade na medicina. Uma vacina contra a dengue desenvolvida por cientistas brasileiros mostrou quase 80% de eficácia no combate à doença. Estamos de volta e com uma notícia polêmica que dividiu opiniões em New York. A cidade está proibindo a venda de animais de estimação em lojas e pet shops. A medida entra em vigor em 2024. A decisão foi tomada depois que grupos de direitos dos animais denunciaram abusos e maus tratos de criadores. Para os ativistas da causa, essa é uma excelente notícia. O objetivo é acabar com as chamadas fábricas de filhotes, criadores que mantêm os bichos em condições precárias apenas para a reprodução e venda dos animais.
Por causa desse comércio descontrolado, muitos cachorros, gatos e outros animais são vendidos com problemas graves de saúde. As famílias acabam comprando os bichos sem saber e gastam fortunas em veterinários. A regra só vai entrar em vigor no final de 2024 para que as lojas e pet shops se ajustem a essa nova legislação. Cerca de 80 negócios devem ser afetados em New York. A Associação de Lojas de Animais de Estimação alega que a lei é injusta e não leva em consideração criadores e negócios responsáveis. Os proprietários afirmaram que irão à falência com a nova regra. Veterinários defendem a lei, dizendo que ela servirá para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de comércio abusivo e vai incentivar a adoção de animais em abrigos e organizações de resgate. O fato de você ter um filhote lá disponível, exposto numa vitrine, facilita muito a compra por impulso, o que obviamente no caso de animais é totalmente desaconselhável. Existem pessoas que compram por impulso e esquecem que elas têm que ter um planejamento, elas têm que avaliar se elas estão escolhendo o tipo de animal certo, a raça certa, se elas têm tempo, se elas têm espaço e se elas têm a disponibilidade financeira também para manter esse pet em casa. Por outro lado, os abrigos estão lotados de animais que podem ser doados, que justamente foram adquiridos por impulso durante a pandemia, quando as pessoas estavam se sentindo sozinhas e depois elas se deram conta que não era bem isso que elas queriam. Então pensem em abrigos também, é bem interessante, além dos canis. E New York também se tornou oficialmente o 10º estado do país a banir a venda e fabricação de cosméticos testados em animais. A medida, conhecida como a Lei de Cosméticos Sem Crueldade, foi assinada pela governadora Kathy Hochul e vai entrar em vigor no próximo mês. Essa nova legislação de New York segue uma ação semelhante tomada por outras regiões como Virgínia, Califórnia, Louisiana, New Jersey, Havaí, Illinois, Maine e Maryland. Segundo a Humane Society dos Estados Unidos, usar animais para submetê-los a testes cruéis e dolorosos para a criação de produtos cosméticos é um absurdo. Para os apoiadores da lei, hoje os métodos de pesquisa já avançaram e evoluíram a ponto de tornar desnecessária a prática de abusos dos animais. Mais de 375 empresas se comprometeram a apoiar uma legislação para uma proibição nacional dos cosméticos testados em animais. Agora, mudando de assunto, a gente fala de saúde. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma vacina contra a dengue. Essa vacina ainda está em fase de testes, mas já foi comprovada a eficácia de praticamente 80%. Essa notícia foi recebida com animação pelos médicos. A vacina foi desenvolvida por cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo. Mais de 16 mil pessoas participaram dos estudos, que duraram 2 anos. Os ensaios clínicos foram divididos em 2 etapas, a primeira nos Estados Unidos e a segunda no Brasil. Os testes mostraram que a vacina tem eficácia de 79,6%, é segura e protege contra os 4 sorotipos do vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os especialistas lembraram que o estudo completo será finalizado em 2024, mas os anúncios positivos da eficácia da vacina animaram os médicos. Em todo o mundo, se calcula que, por ano, 400 milhões de pessoas adoecem por causa da dengue. Essa doença pode levar à morte. Dengue é um problema grave de saúde pública, é a maior arbovirose urbana que a gente tem conhecimento. E eu diria para vocês, eu não consideraria um divisor de águas esta vacina, mas uma vacina que realmente seja eficaz para a dengue será um divisor de águas. E por que eu falo isso? Porque os resultados apresentados são resultados preliminares, com 2 anos de seguimento, resultados muito favoráveis, porém a gente sabe que o follow-up, o seguimento para as vacinas de dengue tem que ser mais prolongado por pelo menos 4, 5 anos para a gente de fato ver os resultados finais. A notícia é boa por ser uma vacina nacional, por ser uma vacina de dose única, por ser uma vacina que já se mostrou imunogênica, segura, e agora vamos para a fase 3, acabar a fase 3, para de fato mostrar a eficácia desta vacina para os 4 sorotipos da dengue. Depois do intervalo, a gente fala do frio e explica como um ciclone bomba que atinge o país pode afetar as viagens durante as festas de fim de ano. E a gente traz também todas as informações de um terremoto forte que abalou parte do norte da Califórnia nesta terça-feira.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Nesta madrugada, os moradores da costa norte da Califórnia foram acordados por um forte terremoto de 6,4 na escala Richter. Olha, há relatos de vítimas. Esse tremor aí foi capaz de provocar estragos em algumas cidades. Mais de 50 mil casas e lojas ficaram sem energia elétrica. Às 2h30 da manhã, os moradores do estado acordaram em meio ao caos. Na escuridão, as pessoas tentavam contabilizar os estragos. I can't even begin to see the damage. O terremoto aconteceu a uma distância de 12 quilômetros da cidade de Ferndale, onde vivem cerca de 15 mil pessoas. Essa ponte do município, sob o rio Eel, chegou a fissurar com a força do tremor e agora está interditada. A very scary situation for those of here on the North Coast. The earthquake came in just after 2:30 a.m. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu a uma profundidade de 16 quilômetros. Depois do abalo, foram registradas mais de uma dúzia de réplicas. O estado da Califórnia é regularmente abalado por terremotos e especialistas dizem que é quase certo que a região será palco de um abalo capaz de causar destruição generalizada nos próximos 30 anos. Bom, nós temos aqui as informações atualizadas das autoridades. Pelo menos 2 pessoas morreram nesse terremoto na Califórnia, né, Ruth? Pois é, olha, tem também um relato aí de 11 feridos que foram encaminhados para os hospitais. Triste essa notícia, né? Pois é, que todo mundo se recupere, né, Ruth? Sim, com toda certeza. Bom, vamos ver então como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã. Vamos dar uma olhada geral, vamos ver? Olha, Boston, sol entre nuvens, mínima de 26 graus, máxima de 41. Nova York, sol, Washington, tempo encoberto, mínima de 25, máxima de 43. Chuva na Flórida, em Orlando e Miami, máxima de 79 nessa região. Dallas e Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 57, mínima de 37 nessa região, Evelyn. Já em Seattle, em Washington, vai fazer bastante frio, neve caindo e mínima de 21 graus Fahrenheit. Na Califórnia, descendo aqui no nosso mapa, olha só, Los Angeles e São Francisco, tempo encoberto. Nessas regiões a máxima não passa de 67 e em Las Vegas também friozinho, viu, gente? 33 de mínima e 54 de máxima. E a temperatura vai cair ainda mais, né? Isso aí. Se preparar. E olha, ainda falando de clima, você tá preparada, Evelyn, para o frio que tá chegando aqui? Não tô, mas não tem jeito, né, Ruth? Olha, não tem mesmo. As previsões não são nada otimistas, gente. Olha, as temperaturas vão despencar nos próximos dias e boa parte do país vai ser atingido. E o Natal, sabe como vai ser, gente? Gelado. Até que na Flórida, o estado vai registrar as temperaturas mais baixas nessa época do ano em quase 40 anos. A Flórida deve registrar temperaturas na casa dos 30 graus Fahrenheit nos próximos dias. No sábado, a noite de Natal será gelada. Essa onda é provocada por uma frente fria polar vinda do Ártico. A partir de amanhã até o final de semana, as temperaturas devem cair de forma constante. O centro e nordeste do país vão receber temperaturas congelantes com registro de neve em diferentes regiões. Pelo menos 30 milhões de pessoas estão sob alerta. Mais de 80% do país, tirando o Havaí e o Alasca, prevê temperaturas abaixo de zero. Este será o Natal mais frio nos Estados Unidos em quase 40 anos. Seattle já registra tempestade intensa e nevasca. Amanhã, essa frente fria se move para o leste e depois se espalha para o centro de Montana. Isso deve dificultar as viagens nas festas de final de ano. As autoridades pedem para as pessoas cautela e para se prepararem para mudar os planos, se necessário. É, gente, vai fazer frio. Eu vou me preparar, mas a Ruth não vai precisar, porque a Ruth vai pro Brasil, gente. Vai passar o Natal lá no Brasil, vai pegar um calorzinho, porque lá, né, já tá ficando mais quente. Então... Mas olha, não é bem assim, não. Eu vou sair daqui no dia 24, então eu ainda pego um pouco dessa temperatura fria, mas eu escapo, eu acho que no momento que vai ficar mais frio ainda. Exatamente. Eu vou ficar aqui sofrendo no frio por você. Só te mandando fotinho no WhatsApp, amiga. Eu mando uma foto de sol pra você. Obrigada. De repente, assim, eu sinto um pouquinho de calor a longa distância. Vou estar torcendo, precisando pegar um resfriado
ótima dica, fica bem agasalhada aqui. Bem agasalhada, eu e todo mundo se cuidando aí, porque a gente sabe que tem muitos vírus respiratórios circulando, então no frio piora, né? Tem que ficar ligado, todo mundo bem agasalhado. Então já sabe, alerta, se prepara, pega aquele casaquinho que a gente tá falando a semana inteira e veste, se prepara para esse frio. Bom, Jornal Américas no Ar termina aqui, então a gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Isso aí, a gente chega depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Uma boa noite, pessoal. Boa noite.